de Marcos André, se puder dividir a telinha, por favor. Kaique, porque veio da boca... Maradona? Amigão, eu posso completar, depois você fala o que você quiser? Posso ou não? Pode. Então, muito obrigado. Qual foi a sua perguntinha irônica? Não, que você falou, pô, a cara do Marcos André não tá chegando Maradona, eu tenho que ficar com medo mesmo. Não, eu quero ver sua carinha pelo seguinte, porque Samuel Lino jogou pelo Atlético de Madrid, foi eleito o melhor jogador da temporada 2023, 2024, eu acho, né? Pelo Atlético de Madrid, e ele disse que é muito difícil dizer não para o Flamengo quando o Flamengo vem forte, porque o Flamengo é o maior clube do mundo. Era nesse momento que eu queria ver a sua carinha, Marcos André. Só faltava... É igual que você falou do presidente do Fluminense, que chegou lá, quando chegou na semifinal, e falou, vamos voltar pro Brasil e vamos ser campeão brasileiro. Só faltava o presidente do Fluminense, ó, gente, ó, fomos bem no Mundial aqui, mas vamos voltar pro Brasil, vamos ser uma merda, entregar os pontos, viu, Thiago Silva? Não defende, o Fábio deixa a bola entrar. O Samuel Lino foi contratado, maior contratação do estado do Flamengo, só faltava ele se apresentar e dizer, não é nada disso. Lógico, o discurso tem que ser esse. Todos, quando se apresentam, Tico, vai beijar o escudo, vai falar que é o maior. Esse é discurso comum. Não sei por que está te surpreendendo isso. Tem um bom, o Vamp, do Vinha, que hoje joga no Flamengo nesse sentido, né? Porque quando ele sai do Palmeiras, ele fala perguntar daquele negócio, né? Despedida e tal. Não, só volto para jogar no Palmeiras. E aí ele foi pro Flamengo. E aí ele foi perguntado sobre esse episódio. Ele falou, cara, eu falei aquilo ali porque era ali, tava saindo do Palmeiras e tal. É igual aqui. Não ia falar, eu vou jogar em outro. Vou jogar no Corinthians. Uns e outros, quando trabalhava na Plim Plim, era maior, aquela marra. Primeiro, aqui, primeira CBF, primeira pergunta sempre foi para Plim Plim, né? As demais esperam. Não sei o quê. Manda ele agora falar. Qual a maior emissora que você trabalha, Tico, hoje? A maior emissora que eu trabalho, não. A maior emissora, Jovem Pan. Legal. Chega aí falando merda pro Marcelo. Marcelo te mandar derrubar esse tijolinho tudo aí em cima de você. Vai lá pra Plim fazer. Vai lá pra Plim falar isso aí com esses tijolos. Não diga que é Jovem Pan, não. Samuel Lino chega ao Flamengo, diz que é difícil dizer não para o Flamengo. Mauro César Pereira é apresentado o maior reforço da história do Flamengo em termos de valores, né? Samuel Lino. E ele falou que tinham clubes da Europa interessados, mas que ele preferiu o Flamengo. Você acredita nisso, Mauro? Que ele realmente tenha preferido o Flamengo a clubes europeus, até grandes clubes europeus, pela dimensão que esse cara pode ter jogando no Flamengo? Obviamente, teve uma proposta salarial que interessou a ele, outros argumentos devem ter sido apresentados, aí depende muito do que o clube europeu em questão, falava-se no Napoli, acenou para ele. Enfim, questão de objetivo na carreira, que o cara quer fazer, quer voltar ao Brasil, prefere seguir no futebol europeu. Escolha pessoal. Agora, isso aí é frase feita. Melhor mal do mundo. Concordo com o Vampeta. Isso é frase feita. Vai falar o quê? Não, eu queria ficar lá, mas acabei vindo para cá. Ou vim para cá porque sei lá o quê. Não, vai encher a bola do Flamengo, é normal. Se fosse no Corinthians, no Palmeiras, essa lembrança do Raiz do Vinha é muito boa. Falou que as pessoas queriam ouvir. Essa pergunta, que é o tipo da pergunta meio sacana, né? Você chega para um jogador estrangeiro, o cara atua num time aqui no Brasil. Você jogaria em outro clube? Aí ele fala, sim. Aí cai todo mundo em cima do cara. Mas não tem nenhuma proposta, não tem nada. É uma pergunta totalmente fora do contexto. Ele fala, não, eu só jogaria aqui. Aí passa, muda o giro, ele vai lá para fora, joga num clube, joga no outro, aí o outro clube brasileiro vai contratar. Você disse, eu falei o que vocês queriam ouvir. Vocês queriam... Eu falei que sim, não enche o saco. Porque o cara não sabe onde ele vai jogar, ele é um profissional. Eu acho até maldoso isso. A não ser quando você está falando de um jogador que tem uma história muito grande no clube, né? E que de repente, você está aqui há 10 anos, você jogaria? Não, agora essa altura da carreira, eu quero pendurar a chuteira aqui, só saio daqui se não me quiserem mais. É outro contexto. O jogador está 6 meses, 1 ano no clube, o cara faz uma pergunta dessa. É para ouvir uma resposta, digamos assim, politicamente correta para você não se comprometer. Não está errado o jogador, não. Porque, e o que isso acrescenta, né? E o Samuel Lino, o importante agora é o seguinte, ele vai ter que jogar, ele vai ser muito cobrado, ele custou muito dinheiro,
né? Então ele vai ter que ser um jogador realmente decisivo. Mauro, deixa eu te fazer até uma pergunta. Eu vejo alguns jogos do Atlético de Madrid, né? Liga dos Campeões. Eu sempre achei que ele era lateral esquerdo, com 2 linhas de 4, ele jogando na frente, que nem às vezes os caras fazem com o Cuiabano lá agora, com o Alex Telles e Cuiabano, né? O outro treinador fazia isso, que está agora no Fortaleza. Sim. Ele não é lateral esquerdo de origem? Mas ele se fixou mais como um atacante. Mas um atacante pelo lado esquerdo mesmo, joga né? Linha de não do lado contrário, onde joga o Luiz Araújo. Ele joga na esquerda mesmo, com a perna esquerda. Na esquerda, ele usa bastante a direita, né? Ele jogava na linha de... Duas linhas de 4. Duas linhas de 4, ele jogava na linha da frente, na linha de meia, na ponta esquerda. A grande questão, assim, tem uma diferença que eu vejo nas contratações, eu acho que isso é absolutamente pertinente pelo perfil do atual diretor técnico, e o Flamengo tem hoje um treinador que participa ali, né, não da negociação, mas da escolha dos jogadores. E isso é bom. Quando era o Marcos Braz, na época do Landim, o Flamengo contratava, assim, ele cismava com alguns jogadores. Um exemplo, Cebolinha. O Cebolinha, o Flamengo, quando começou a pensar, o técnico era um, quando contratou já era outro. Por quê? Não, queremos o Cebolinha. Não havia muito critério. Por quê? Porque o Cebolinha tem uma característica, não, eles escolhiam o nome e iam atrás. Tanto que trocava de técnico, às vezes a forma de jogar, o objetivo do treinador era outro e o jogador continuava na mira. Estou dando esse exemplo porque foi um jogador que o Flamengo custou a contratar. Agora, se vai dar certo, não sei, tá? Mas há uma clara preocupação em colocar no elenco jogadores que preencham algumas necessidades que eles têm. Então, eles queriam o quê? Um jogador que atuasse do lado esquerdo e que seja um cara que tenha drible em espaço curto para abrir espaço, porque o Flamengo enfrenta muitos times fechados, e que faça o corredor. Ou seja, o cara que volta, ele faz esse corredor inteiro, né? O Wesley, como lateral, era a mesma coisa, só que partia de uma linha defensiva. O Wesley, por isso que ele foi contratado pela Roma, né? Ele faz o corredor direto, ele vai e volta. Nem todo jogador consegue fazer, né? E o Wesley faz até bem. Ele melhorou muito defensivamente. E se melhorar mais, deve jogar com 3 zagueiros e tal, lá na Roma, a tendência é ele crescer mais. O Samuel Lino faz o corredor, então, até porque já jogou de ala. Então, acho que a escolha tem muito a ver com essa expectativa. Um cara que consiga driblar em espaço curto para abrir defesa e que seja capaz de fazer o corredor, ou seja, que recompõe, que volta marcando, que vai até o final. Agora, por exemplo, o Carrascal, que vai chegar hoje à tarde, eu acho. 3h30 hoje. 3h30, né? O Carrascal, a mesma coisa. Eles queriam... Se vai dar certo, eu não sei. Estou dizendo o perfil. A gente conversa com as pessoas para entender por que o Carrascal. Ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, ele pode jogar como o Gerson jogava, com um ponta armador pelo lado, e ele é um cara que tem um drible curto, ele de fato é um cara de muito drible, né? Por quê? Porque eles falam, a gente sente a necessidade de jogadores que consigam abrir a defesa, que o Flamengo troca passo, a defesa está fechada, e tem que ter alguém que dribla, abre o espaço, chama a marcação de um e tal, e consegue criar uma situação, às vezes nem uma assistência, mas iniciar uma jogada que desestabiliza a defesa adversária. Um outro jogador que eles ainda não desistiram é o Lucas Beltrán. Aí você pega os números do Lucas Beltrán, ele não tem tantas assistências, tantos gols, o atacante lá da Fiorentina, ex-River Plate, jogou também no Colón de Santa Fé. Mas ele tem como característica o quê? O cara que pressiona a saída de bola, é o jogador que pode jogar como segundo atacante. Então eles buscam um jogador com esse perfil. Eles não estão olhando só para os números. O cara tem 300 assistências, não sei quantos gols. Gente, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Se vai dar... É o que eles estão fazendo, né? O que eles estão pensando. E a gente conversa com as pessoas para tentar entender por que esse jogador. E a explicação é essa. No caso do Lucas Beltrán é isso. Ele tem um perfil que eles querem. Ou seja, ele tem alguns predicados que o Pedro, por exemplo, não tem e agora está tentando adquirir. Que é esse jogo intenso sem a bola. Bom, eu não estava com você no programa. Eu vendo o jogo, achei até o Pedro estabanado demais. Sim, ele fez 3 faltas. 3 faltas seguidas, um atrás do outro. Levou cartão e continuou. 3 faltas e não sofreu falta. Eu falei no programa aqui, eu digo, ele, tudo bem, se entregou mais, mas estabanadamente, que ele poderia ter tomado o cartão bem cedo. Ele precisa aprender a fazer esse trabalho. Não significa que tem que sair... trombando com todo... Deu o carrinho vibrando, o jogo 0-0. A única parte positiva nisso é assim, que se houve uma queda de braço dele do Felipe Luiz, eu acho que o técnico ganhou. Porque assim, ele mudou o comportamento dele. Ele percebeu, se eu não fizer isso, se eu não me entregar mais ao jogo, eu não vou jogar. Tá errando, tá. Mas pelo menos está demonstrando interesse. Eu achei que demonstrou até demais.